Bom, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, Êxodo capítulo 17. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, aquilo que o Senhor, nesta noite, colocou em nossos corações. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Êxodo 17, versículo 8. Amém? Todos acharam? Então vamos à leitura da palavra. Diz assim a palavra: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram para o cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração a geração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por causa da sua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Nos revele a sua vontade nesta noite, nos instrua, Espírito Santo, direcione a cada um de nós a sua palavra. Fale conosco, com as nossas famílias, fale com a sua igreja, Senhor. Estamos agora, Senhor, de forma online, mas estamos unidos, Pai, estamos em comunhão. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem nos fala de uma batalha entre Israel e os amalequitas. Então, nós sabemos que nesse momento da história aqui do povo de Deus, essas batalhas eram batalhas físicas mesmo. As pessoas iam para a guerra, matavam umas às outras. Nesse momento era necessário guerrear fisicamente, não simbolicamente, como falamos nos dias de hoje. Mas a igreja, graças a Deus, vive um outro tempo. Nós não guerreamos mais com armas. Nós não usamos espadas como eles usavam. Nós não vamos usar armas de fogo, não vamos usar fuzis, pistolas, não. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, não lutamos contra carne e sangue, ou seja, contra homens. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes infernais da maldade que operam nas regiões celestiais. Então vejam que o papel da igreja hoje não é pegar em armas e travar uma guerra convencional como nós conhecemos, não. A guerra da igreja é simbólica. A igreja nos dias de hoje, ela tem travado guerras no campo espiritual contra inimigos espirituais. Mas essa história aqui nos serve de norte, embora seja uma guerra convencional, porque ela nos remete a uma guerra espiritual. Então, em especial, o Brasil e as nações estão em guerra.
estão em guerra contra uma doença. Todo mundo, toda a humanidade está em guerra contra essa enfermidade, Covid-19, contra o coronavírus. E a humanidade vencerá. Por que a humanidade vencerá? Porque nós vamos lutar não na força do nosso braço, mas nós vamos lutar na força do Senhor dos Exércitos. Nós vamos lutar no nome de Jesus e vamos remeter a palavra de Deus contra esse vírus. E o Senhor vai nos dar a vitória. Mas existe aqui nesse texto algumas coisas importantes que servem para a nossa batalha de hoje, que nós podemos então extrair desse texto conceitos que servirão para a batalha que nós estamos vivendo aqui no Brasil, por exemplo, nesse momento. A Bíblia diz que Moisés, sendo o líder espiritual, ele chama Josué. E diz o texto, no versículo 9, em Êxodo 17, versículo 9, diz assim: pois que disse Moisés a Josué. Quem era Josué? Josué era o comandante do exército de Israel. Josué era aquele que sairia para lutar, a luta assim física, né? A guerra convencional. Josué era aquele que sairia na frente de batalha para lutar contra os amalequitas. Era o general, o comandante do exército. Então Moisés fala assim para Josué, versículo 9: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Ok? Então Moisés deu uma ordem a Josué, deu uma ordem ao exército de Israel: saiam à guerra. Mas aí ele complementa no versículo 9 e diz assim: amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então vejam que Moisés, ele sabia o seu papel. Moisés não era um guerreiro. Embora ele tivesse sido treinado no Egito, embora ele conhecesse artes marciais, embora ele tivesse noções de guerra, e ele tinha total condições de comandar o exército de Israel, mas ali ele entendia que o papel dele não era um papel de um comandante de uma força. O papel dele era de um líder espiritual. Então o que faz Moisés? Ele assume o seu papel de líder espiritual e exige de Josué que Josué cumprisse bem o seu papel como líder militar. Então a primeira coisa que nós verificamos aqui é que nós passamos por muitos problemas na igreja, em empresas, em vários segmentos da sociedade, porque as pessoas muitas vezes não conhecem bem qual é o seu papel. É preciso entender que cada um tem um papel. O papel de Moisés não era sair para o campo de batalha. Esse papel estava destinado a Josué. Assim como não era papel de Josué naquele momento se dedicar à intercessão. Então, a primeira coisa que precisamos entender para obtermos êxito na batalha é identificar capacidades. Então, o que fez Moisés? Ele identificou capacidades e dividiu, delegou poderes e definiu claramente quem deveria estar no campo de batalha e quem deveria cuidar da intercessão. Então, o sucesso dessa batalha começa por entender quem deveria fazer o quê. Então, enquanto Josué saiu para o campo de batalha com o exército, diz o versículo 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então, enquanto os homens estavam lutando, Moisés, Arão e Ur subiram um monte para interceder por Israel. Quem eram esses? Moisés, o líder do povo, Arão, o sacerdote, e Ur, um grande cooperador. Então, o que acontece? Moisés, então, juntamente com Arão e Ur, sobem no monte. E a primeira coisa que poderia ter acontecido nesse contexto, talvez até tenha acontecido, talvez alguns tenham reclamado, poxa, mas todo o povo vai lutar, todo o povo vai pelejar, todos vão se expor ao risco. Agora, Moisés, Arão e Ur não vão para a peleja? Então sempre existem críticos, sempre existem pessoas para dividir, sempre existem pessoas para falar mal, isso é normal.
Olha, saiba de uma coisa, na medida em que você crescer na sua vida, crescer espiritualmente, crescer materialmente, financeiramente, crescer enquanto ser humano, os seus opositores serão multiplicados. Então as pessoas lançam pedras e falam mal, principalmente das pessoas que se projetam. Então é comum esse tipo de coisa, mas Moisés conseguiu conter esse tipo de divisão. As pessoas ali entenderam que cada um tinha o seu papel. Então, enquanto o povo pelejava, estavam no monte Moisés, Arão e Hur com qual propósito? Qual era o propósito desses homens? A Bíblia nos fala claramente o que esses homens faziam no versículo 11. Diz assim a palavra: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Então imaginem um campo de batalha, entendam que havia no campo de batalha um confronto, uma guerra, de um lado o povo de Israel e de outro os amalequitas, no combate, no campo de batalha, e Moisés onde estava? Desempenhando o seu papel de líder e de intercessor. Enquanto todos batalhavam, Moisés estava sobre o monte, com as mãos estendidas, orando e intercedendo pelo povo. Só que Moisés, como homem, ele se cansava. Então, quando os braços de Moisés se tornavam pesados, e ele cansado, não conseguia interceder, quando ele baixava os braços, o que acontecia? O exército amalequita começava a prevalecer contra o exército de Israel. E quando ele percebia isso, que os amalequitas estavam prevalecendo no campo de batalha, ele retomava as suas forças e erguia novamente os braços. E enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, enquanto ele orava e intercedia pelo povo, o povo prosperava e prevalecia no campo de batalha. Só que nós não estamos falando de uma batalha que durou alguns minutos ou algumas horas. Nós estamos falando de uma batalha que durou todo o dia. Então vejam que Moisés teve que passar o dia todo com os braços levantados. Agora, a pergunta que se faz é: você sabe qual é a sua posição? É importante entender que em alguns momentos você estará no campo de batalha, mas há momentos em que Deus vai requerer de você que você esteja entre os intercessores. É preciso que você faça como Moisés. É preciso que sobre a sua família, sobre a sua casa, você erga os seus braços e com autoridade espiritual você determine a vitória de Deus sobre a sua casa, a vitória de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você não pode baixar os braços, é claro que falo aqui simbolicamente, mas você não pode baixar os braços. E baixar os braços significa sair da posição de intercessor. É necessário que você permaneça com os braços estendidos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Quando você baixar os braços, é porque você saiu da posição de intercessor. Quando você levanta os braços, novamente, é porque você retomou, voltou à posição de intercessor pela sua casa, pela sua família. É preciso interceder pela sua casa, pela sua família. É preciso interceder pela sua igreja. É preciso interceder pelo Brasil. É preciso interceder pelas nações. É preciso interceder pelas autoridades, pelo presidente da República e demais autoridades do nosso país. É preciso interceder pela sua carreira profissional. É preciso interceder pela empresa em que você trabalha. É preciso interceder pela empresa da qual você está à frente. É preciso interceder pelos seus negócios. Você não pode baixar os braços. Ou seja, você não pode abandonar a posição que Deus te colocou. Deus te colocou na posição de intercessor. Agora, é bom lembrar que somos seres humanos, que falhamos, que pecamos e que nos cansamos. É por isso que nós precisamos de ajudadores. É por isso que Moisés não subiu ao monte só, mas subiu com Hur e com Arão. Porque se ele falhasse, se ele cansasse, se ele pecasse, ele teria dois com ele para fortalecê-lo. E mais à frente, nós observamos aqui no versículo 12,
Diz assim: quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, é óbvio, Moisés era um homem. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele se assentou nela. Então Moisés já estava cansado de ficar de pé. Então colocaram uma pedra debaixo de Moisés e ele se assentou. E diz o texto, algo importantíssimo para as nossas vidas. No versículo 12, na segunda parte, diz: Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Até o pôr do sol, o que aconteceu? Moisés sentado em uma pedra, mas os seus braços, embora sentado, os seus braços se cansavam. De um lado, Ur. Do outro lado, Arão. Sustentavam os seus braços para que os seus braços não abaixassem. Então nós identificamos aqui várias posições espirituais. Existem aqueles que vão para o campo de batalha. Como eu disse inicialmente, Josué foi para o campo de batalha com seu exército. Existem aqueles, como Moisés, que são chamados por Deus para estenderem as mãos, declararem, profetizarem a vitória, sustentarem as ações espirituais, profetizarem vitória, intercederem pelas pessoas, para intercessão por pessoas. Então, existem pessoas chamadas como Moisés para liderança e para intercessão. Esse é o segundo grupo. Mas existe também um terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo de Arão, é o grupo de Ur, aqueles que foram chamados para sustentar os braços do líder. Então, qual é o seu ministério? Em qual grupo você está? Então vejam, o pastor precisa de pessoas ao lado dele, que sustentem os seus braços. O pastor, o líder do ministério, o líder na igreja, o líder da sua empresa onde você trabalha, precisa de pessoas que segurem nos braços dele, que possam sustentar o braço. Esse é um conceito valiosíssimo para a nossa vida. Às vezes as pessoas reclamam, mas quando o chefe está com um problema, quando a empresa passa por uma adversidade, quem se apresenta ao lado do dono da empresa? Quem se apresenta ao lado dos diretores da empresa, da direção da empresa, da presidência da empresa para falar assim: chefe, conte comigo. Chefe, deixe que eu vou sustentar o seu braço. Onde estão as pessoas que sustentam as outras? Quando o pastor, quando a liderança está com um problema, quando o seu líder está com um problema, quando o seu líder se apresenta cansado, os seus braços se tornam pesados, é preciso que você se apresente com esse ministério, o ministério de Arão, o ministério de Ur. É necessário que você se apresente e diga: pastor, líder, chefe, olha, eu vou segurar os seus braços. Eu vou segurar os seus braços, eu estou contigo, conte comigo. Esse é um ministério importantíssimo. É o ministério de sustentação da liderança. Você precisa ocupar um desses três ministérios. Ou você precisa estar no campo de batalha, ou você precisa estar entre os líderes que vão interceder, ou você precisa estar no terceiro grupo, aqueles que sustentam os braços das lideranças, aqueles que sustentam os intercessores. Os três ministérios são importantes. Um não é mais ou menos importante do que o outro, mas é preciso que cada um de nós esteja inserido em um desses três grupos. Nós não devemos, se nós fomos chamados para liderança, sejamos líderes. Se você foi chamado para estar ao lado do líder, esteja ao lado do líder sustentando o braço. Se você foi chamado para o campo de batalha, esteja no campo de batalha. Não tente ocupar uma posição no reino de Deus para o qual você não foi chamado. Não tente ocupar uma posição na sua empresa se Deus não quer te colocar naquela posição. É preciso ter sabedoria, é preciso ter conhecimento. É preciso entender que a liderança não é imposta, a liderança é reconhecida. É importante entender que na sua empresa você não vai precisar pisar em ninguém, passar por cima de ninguém, desejar o mal de ninguém, porque se Deus quiser te exaltar, Ele te coloca no lugar de honra, porque é Deus que opera tudo em todos. Não podemos trabalhar contra ninguém. Precisamos
trabalhar com as pessoas, estar ao lado e somar nos ministérios. E continuando aqui na palavra, diz o versículo 13. Ou melhor, vamos ler novamente o versículo 12, a parte B. Diz assim: Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, foi uma batalha longa. Versículo 13, assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Ou seja, Josué foi capaz de vencer porque ele estava debaixo da intercessão. Então, meu irmão, coloquem os seus filhos debaixo da sua intercessão. Coloque a sua esposa debaixo da sua intercessão. Coloque o seu marido debaixo da sua intercessão. Coloque os seus funcionários. Coloque o seu chefe, o seu líder. Coloquem pessoas debaixo da sua intercessão. Coloque o Brasil debaixo da sua intercessão. Porque assim como Josué obteve vitória, aqueles que estiverem debaixo dos seus braços, aqueles que estiverem debaixo da sua intercessão de fé diante de Jesus, esses prosperarão. Esses prosperarão porque Deus estará à frente. Deus estará à frente e será também a retaguarda dessas pessoas que estão debaixo da sua intercessão. Então é preciso, no dia a dia, que você tenha compreensão com seu filho. Você olhe para o seu filho e entenda que você precisa suportá-lo e que você precisa interceder por ele. Tenha compreensão com seus pais. Entenda que você precisa suportá-los e interceder por eles. Tenha compreensão com a sua esposa, com o seu marido. Entenda que você precisa suportá-lo ou suportá-la e viver em comunhão com ele. E estar ao lado, somando. Isso é importante, porque somos fracos. Agora, o que é preciso é que um fortaleça o outro. Isso que deve acontecer, que um fortaleça o outro. Que um anime o outro quando estiver desanimado. Se a esposa está desanimada, se o marido está desanimado, se o filho, se o pai, é preciso que haja em nós esse espírito de motivação. E nós muitas vezes não fazemos isso, abandonamos isso, e todos sofrem prejuízo com isso. Então diz a Bíblia no versículo 13 que Josué obteve vitória contra os amalequitas porque ele estava debaixo da intercessão. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 15, edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então o que acontece? Moisés, ele faz um altar a Deus e chama o Senhor de o Senhor é a minha bandeira. Então, após essa vitória, Moisés constrói um altar e coloca sobre o altar a sua adoração e diz: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Você pode dizer isso aí na sua casa, com a sua família. Você pode dizer: o Senhor é a minha bandeira. Você pode dizer aí, junto com a sua família: o Senhor é a bandeira da minha família. O Senhor é a bandeira da minha casa. O Senhor é a bandeira do meu casamento. O Senhor é a bandeira dos meus negócios. O Senhor é a bandeira da minha carreira, da minha profissão. O Senhor é a bandeira da minha igreja, não é o nome. O mais importante na nossa igreja não é o nome, é a denominação. O mais importante é Jesus. Jesus é a bandeira da nossa igreja, do nosso ministério. Que você possa fazer como Moisés, declarar: o Senhor é a minha bandeira. Jesus é a nossa bandeira. Você precisa então levantar essa bandeira, que é o nome de Jesus, contra as forças do mal e prevalecer, como Josué prevaleceu, e vencer em nome de Jesus. Quando os inimigos se levantarem contra vocês, o que eles vão enxergar antes? Eles vão enxergar uma bandeira.
Quando os inimigos olharem para nós, eles vão enxergar em nós, nas nossas famílias, em nossas casas, no nosso exército. Eles vão enxergar uma bandeira e vão falar: eles servem ao Senhor dos Senhores, a Jesus, o Senhor da glória. Nenhuma bandeira foi feita para ser escondida. A bandeira, todas as bandeiras foram feitas para serem vistas e para identificação. Então que Jesus nos identifique, que o nome de Jesus seja a identificação, a marca da nossa casa, da nossa família, a marca dos nossos negócios, a marca da nossa igreja. E após dizer isso, exclamar, afirmar e dizer: o Senhor é a minha bandeira. No versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: pois disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então diz a Bíblia que mãos foram levantadas ao trono do Senhor. Há um grande segredo. Levante mãos ao trono de Deus. Levante as suas mãos na direção de Cristo. Levante as suas mãos na direção do Senhor dos Senhores. Todas as vezes que você levantar a sua mão, levantar os seus braços, as suas mãos na direção de Deus, grande bênção e grande vitória virá sobre a sua vida. Então, concluindo, irmãos, nós precisamos saber qual é o nosso papel no reino de Deus. Qual é o nosso papel no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa igreja, em qualquer grupo em que estejamos inseridos. Nós precisamos saber qual é o nosso papel. Se o nosso papel é de liderança e intercessão, ou se o nosso papel é o papel de estar na frente, na linha de frente combatendo, ou se o nosso papel é de estar ao lado, sustentando os braços, dando sustentação e fortalecendo a liderança. Precisamos reconhecer o nosso papel. Não queira fazer aquilo para o qual você não foi chamado. Compreenda bem a sua função e faça o melhor. Tudo o que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Faça como Moisés. Interceda, ore, não baixe os seus braços, não saia da posição que Deus te colocou. Seja um intercessor da sua casa, da sua família, do seu país, das nações, da sua empresa, dos teus negócios. Não deixe jamais a posição de intercessor. Levante sempre os seus braços e declare a vitória de Deus. Construa altares. O altar dos dias de hoje é o seu coração. Construa altares no seu coração de louvor e adoração a Deus. Coloque no seu coração o seu melhor para Deus, da sua vida espiritual e da sua vida material. Coloque sobre esse altar o seu melhor e adore a Deus. Sempre. Diga sempre, diante da adversidade. Sempre diga: o Senhor é a minha bandeira. Que você esteja sempre pronto para erguer a sua bandeira, para que os inimigos vejam e reconheçam que você faz parte do exército de Deus, que você faz parte do povo de Deus. Todos, ao olharem para essa bandeira, reconhecerão que você é de Jesus e temerão guerrear contra a sua vida. Mas se guerrearem, se os inimigos espirituais se levantarem contra a sua vida, eles cairão, porque Jesus é o comandante do nosso exército. Precisamos crer que de mãos erguidas, braços erguidos, nós seremos sempre vencedores no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar muitíssimo através dessa palavra. Que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe.